nós vamos começar um painel sobre ministérios inovadores ao redor do mundo. Para isso, nós temos aqui o Marcos Amado e o Keith Colt, que atuam com ministérios que são, de certa forma, internacionais. O Marco já falou para a gente aqui do seu trabalho missionário e da sua longa experiência trabalhando em diferentes partes do mundo, e hoje conscientizando cristãos, mobilizando, de certa forma, cristãos para pensarem de maneira global nos desafios do mundo muçulmano. E o Keith trabalhando com as novas gerações, com o despertamento de líderes das novas gerações. Então, nós vamos ter uma breve conversa, a nossa conversa vai ser mais rápida agora com eles, mas sobre esse tema de ministérios inovadores. Antes de fazer a primeira pergunta para começar essa conversa, só quero dizer o seguinte, que o Zé Bruno vai estar autografando o livro dele após essa sessão, ok? Após essa sessão, aqueles que estavam aqui, que ouviram falar dos autógrafos, após essa sessão ele vai estar autografando o livro dele. Mas vamos lá, ministérios inovadores. E eu vou começar aqui com o Keith, desse lado. Keith, como que você entende e o porquê que deve haver inovação ministerial? Qual o motivo pelo qual nós deveríamos nos preocupar em inovar em termos de igreja e de ministério? That's a great question. Essa é uma ótima pergunta. I think the idea of innovation, like I talked about earlier, Eu acredito que a ideia de inovação, como eu falei mais cedo hoje, I think is what brings life to your ministry. eu acredito que é o que traz vida para o seu ministério. I think if you're just doing the same thing over and over and over, Eu acredito que se você está apenas fazendo a mesma coisa de novo e de novo e de novo, you've got to give that opportunity for innovation, você tem que dar essa oportunidade para a inovação. because the way it was done yesterday Porque a forma que foi feita ontem, might not be the way it's done today. talvez não seja a forma para ser feita hoje. And also the way we do it in the United States E também a forma que nós fazemos nos Estados Unidos is not the best for the way you might do it in Brazil, não é a melhor para a forma que você talvez faça no Brasil. or how they might do it in Kenya. Ou talvez como eles façam no Quênia. We used to have the perspective of, hey, we're going to do this in the United States, Nós costumávamos ter a perspectiva de vamos fazer isso aqui and nos we're Estados just going Unidos to give it to the rest of the world e aí vamos só dar para o restante do mundo, just to replay. só para dar um replay. It wasn't bad, Não era ruim, but it's better. Innovation comes when you have a goal out there, mas é melhor quando você tem a inovação e você tem um objetivo. and then you tell people, figure out what the best way to reach that goal is. E você diz às pessoas, entenda qual é a melhor forma de alcançar esse objetivo. And that spurs on innovation. E isso é onde nasce a inovação. Ok. Marcos, na sua experiência trabalhando como missionário, em contextos completamente diferentes do contexto brasileiro, norte-americano e europeu, como você vê essa questão da inovação? Você acredita que é importante inovar ministerialmente para lidar com esses contextos ou não? Eu gosto de começar com definições, mas a gente não vai ter tempo de definir o que no caso, nós estamos querendo dizer com inovação. Então, esclarecendo, eu vou aplicar em relação às formas de ministérios que muitas vezes tínhamos que fazer, porque era a maneira de conseguir subsistir e demorar um pouquinho mais antes de ser preso ou perseguido no mundo muçulmano. Então, tipicamente, nós temos os missionários indo, tentando achar uma desculpa para permanecer num país fechado à pregação do Evangelho, e com isso eles tentam exercer o ministério, e durante muitos anos foi assim com brasileiros, com europeus, com americanos, etc. Mas, citando o nosso caso, por exemplo, Rosângela e eu, nós estávamos no Marrocos, país proibido a pregação do Evangelho,
existia sempre o risco de, a qualquer momento, chegar a polícia secreta ou radicais muçulmanos na nossa casa e termos problemas. E aí nós tínhamos que inovar, não tinha outra forma para fazer e permanecer tantos anos num país como esse. Então, por exemplo, no nosso caso, nós começamos uma empresa de exportação de tapetes marroquinos para a Europa e para os Estados Unidos, o que fazia com que eu viajasse por todo o país, comprando diferentes tipos de tapetes, o que me permitia, de uma forma natural, entrar em contato com os marroquinos muçulmanos e, dessa forma, sem nenhum perigo, sem nenhuma pressão social, poder compartilhar com esses marroquinos e, eventualmente, sermos convidados para falar também com suas famílias, porque eu estava inserido de uma forma natural dentro da sociedade e dentro da cultura. Então, obviamente, nós queremos ser inovadores, criativos, porque nós queremos que o Evangelho chegue aos corações das pessoas, mas em muitas situações não há outra forma de ministrar a não ser buscando formas inovadoras e criativas. Muito bem. Você falou de definições, eu tinha até separado aqui uma definição de inovação, que diz o seguinte: inovar é construir algo novo, apresentar mudanças, renovar, transformar situações, criar coisas inéditas ou mudar a forma antiga de se fazer algo. Então, pensando nisso e pensando na nossa tarefa do Evangelho, eu tenho duas perguntas que eu acho que devem ocupar o nosso tempo aqui. A primeira delas é como inovar. E a segunda é o que inovar. Mas vamos à primeira aqui, como inovar. Nós estamos falando de inovação como algo necessário. Tanto o Keith como você, Marcos, apresentaram aqui a necessidade de inovarem. Como inovar? Keith. So, with your definition of innovation, Essa foi a sua definição de inovação. about making a change or doing something new, Sobre fazer uma mudança ou fazer algo novo. when you're talking about advancing the kingdom or sharing the gospel, Quando você fala sobre expandir o evangelho e compartilhar, expandir o reino e compartilhar o evangelho, you got to hear this. você tem que entender isso. If what you're doing now is working, Se o que você está fazendo agora está funcionando, don't do something new just to do something new. não faça algo novo só pelo bem de fazer algo novo. If it's working, Se está keep doing it. funcionando, continue fazendo. I like to win. Eu gosto de vencer. Whether it's it doesn't matter what game I'm playing with my kids or whatever competition, I like to win. Não importa qual jogo que eu esteja jogando com os meus filhos ou competição, eu gosto de vencer. And if you're winning for the kingdom, E se você está vencendo para o reino, keep doing it. continue fazendo isso. Doesn't mean not to innovate in other spaces, Não quer dizer que você não tenha que inovar em outros espaços, but don't change for the sake of change. mas não mude apenas para o bem de mudar. Change because it's going to get you more kingdom impact. Mude porque vai te gerar mais impacto no reino. And so that's that idea of that box 1 and 2 and 3. E essa é a ideia da caixa 1, 2 e 3 que a gente falou mais If it's cedo. working, keep doing it. Se está funcionando, continue fazendo. I think when you look at the next generation, Quando você olha para a nova geração, the reason why I'm investing in the next generation a razão pela qual eu estou investindo nas novas gerações is because that's where we're winning. é porque é onde nós estamos ganhando. If we looked at the statistics Se nós olharmos para as estatísticas and said 80% of people come to know Jesus e nós disséssemos que cerca de 80% das pessoas chegam a Jesus before they're 25 years old, antes dos seus 25 anos de idade. well, I would be wrong not to invest in those people. Eu estaria errado de não investir naqueles 80%. Because for the church, we're going to win most Porque para a igreja nós vamos ganhar mais with those next generation leaders. com os líderes das novas gerações. I want to win. Eu quero ganhar. I'm not going to change just to innovate, Eu não vou mudar apenas para inovar, but I'm going to change as much as I have to mas eu vou mudar o quanto eu precisar continue to win for the kingdom. para continuar vencendo para o reino.
Does that make sense? Faz sentido? Sim, totalmente. Às vezes parece que a gente pode cair numa tentação de estar sempre em busca do novo pelo novo, do medo de ficarmos numa condição de sermos considerados antiquados, ultrapassados. Então a gente está sempre em busca de novidades, em busca do novo. Isso pode ser um problema, é isso que você quer dizer? Yeah. I think at our church, Eu acredito que na nossa igreja, we were known for innovation. nós somos conhecidos por inovação, na Willow Creek Community Church. And so churches would come and just copy what we were doing. Então as igrejas vinham e eles apenas copiavam o que nós estávamos fazendo. That's not innovation. Isso não é inovação. You got to understand that as we were teaching other churches, Você tem que entender que enquanto nós ensinávamos outras igrejas, what are the vision and values of what we're doing, quais são as visões e os valores do que nós estamos fazendo. and how do you implement that in your situation, E como você implementaria isso na sua situação, whether it's around the world seja ao redor do mundo or in a different part of the United States. ou um lugar diferente dos Estados Unidos. You shouldn't just repeat what somebody else is doing because it's working there. Você não deveria apenas repetir o que outra pessoa está fazendo só porque está funcionando lá. Innovation is thinking for yourself, Inovação é você pensar por você mesmo, figuring out the values and issues, entendendo os valores e os problemas and implementing it in your context around the world. e implementando isso no seu contexto ao redor do mundo. Figure out what's going to work. Descubra o que vai funcionar. That's the best way to do that. Essa é a melhor forma de fazer. Marcos, quando a gente pensa então sobre isso, na sua experiência dentro do contexto do mundo islâmico, e você deu aqui um exemplo do seu trabalho em que houve de certa forma uma inovação. Acho que é seguro dizer que você não seguiu o modelo tradicional missionário do movimento de missões modernas, por exemplo. Você se viu numa situação que você teve que pensar em algo novo, e essa inovação acabou lhe dando uma plataforma, ou talvez uma possibilidade de interação muito maior com o povo, além de permitir com que você ficasse no país, do que talvez se você seguisse o modelo tradicional. Mas quando a gente fala, então, a pergunta é como inovar. Existe nesse processo de inovação armadilhas ou coisas que a gente pode acabar fazendo que, em nome da inovação, que sejam prejudiciais à nossa mensagem? Estou pensando aqui em termos como o meio é a mensagem e coisas assim. Quais perigos que talvez a gente precisa estar atento quando a gente pensa em inovação? Eu acho que um dos perigos, já foi mencionado, a gente querer inovar por inovar. E para mostrar que somos diferentes, e creio que esse é o maior risco, porque aí entra o orgulho, entra uma série de aspectos em que, obviamente, Deus não pode trabalhar em situações assim. Mas, quando eu volto no tempo, pensando em como inovar, nós estamos falando do ano 1985, 1986, não havia modelo de missionários latino-americanos indo para o mundo muçulmano. A nossa organização, que estava começando, éramos Rosângela e eu e mais 2 casais, e nós queríamos levantar um continente, ou seja, Brasil e o resto da América Latina, treinando e colocando missionários brasileiros, argentinos, uruguaios, em diferentes partes do mundo muçulmano. E quando nós olhávamos ao nosso redor para ver que modelo nós tínhamos, nós só encontrávamos os modelos tradicionais e não sabíamos nem por onde começar. Então, em primeiro lugar, foi buscar muito a vontade do Senhor, tentando entender qual era o papel que Ele tinha para nós. Era algo que estava surgindo completamente novo. E foi muito interessante que uma das coisas que nós percebemos é que teríamos que começar inovando, evitando o orgulho, mas inovando em relação, começando pelo treinamento missionário.
As pessoas eram treinadas aqui na América Latina, tem a parte missiológica, tem a parte teológica, mas quando nós chegávamos no mundo muçulmano, por exemplo, Rosângela, eu, Felipe, nós durante 1 ano tivemos que morar com famílias muçulmanas, eles sabendo que nós éramos cristãos, morando com eles, não sabíamos nada do árabe, começamos aprendendo do zero. E durante 1 ano não podíamos ter a nossa casa própria, não podíamos ter o nosso carro, não podíamos nada. Era conviver com o povo muçulmano 24 horas por dia, estudando árabe durante 4, 5, 6 horas por dia, o que fez com que, aos poucos, as pessoas com as quais nós convivíamos começassem a confiar na gente. E ao começarem a confiar na gente, eles começaram a confiar na mensagem que nós queríamos compartilhar. Me lembro, nós vivemos com uma família na cidade de Marrakech, justamente durante o mês de jejum dos muçulmanos, Ramadã, e o dono da casa, o chefe da família, tinha uma loja de perfume na cidade antiga. E eu ia com ele, já que eu vivia na casa dele, eu ia com ele para essa loja de perfume. E eu me lembro que por conta do fato de nós estarmos nos esforçando de vivermos uma vida que eles reconheciam como uma vida de alguém que teme a Deus, porque na cabeça deles os cristãos não temem a Deus. Pelo fato de estarmos tentando comer como eles, vestir-nos como eles e desenvolver um relacionamento onde nós começamos aos poucos a falar de Jesus, quando eu estava com essa pessoa, com esse chefe da família, na loja de perfumes dele, no centro de Marrakech, depois literalmente nós fomos para lá de Marrakech, mas estando ali naquele momento, ele era um homem religioso que ia para a mesquita orar 3, 4, 5 vezes por dia, e cada vez que ele ia para a mesquita, ele deixava eu encarregado da loja dele, durante todo o tempo que ele estava em oração na mesquita. Então foi, primeiro, estar disposto a entender de que forma as coisas poderiam ser feitas diferentes, sabendo que iríamos cometer muitos erros, mas na dependência do Senhor de que no meio desses erros, Ele estaria fazendo a sua obra, apesar de nós. Muito bom, muito bom. Quando a gente pensa sobre isso, então, aí vem a minha segunda pergunta, o que inovar? E aí, qualquer um de vocês podem começar, mas o que eu tenho em mente aqui é, quando a inovação, ela se torna necessária. Ok? Porque as coisas mudam, contextos, uma série de coisas, e a inovação se torna, ou seja, a mudança é inevitável. Mas o que mudar, o que inovar? Ou há coisas ministerialmente relacionadas à nossa fé e à nossa tarefa de comunicar o Evangelho que nós não devemos ousar mudar? E quais são elas? Dá um exemplo para nós aqui. Marcos, you're going to go first. Marcos, você vai primeiro. Basicamente, o que inovar? O que não inovar. Eu acho que, começando obviamente pelo básico, não inovar no sentido de que nossa vida de comunhão com Deus e com os irmãos, seja aqui, seja no Marrocos, seja na Ásia Central, seja na Ásia, deve continuar criando raízes, fortalecendo raízes com profundidade. Mas eu costumo dizer sempre que nós precisamos, eu me lembro, no tempo do tio Cássio, alguns de vocês devem conhecer, se lembrar, vários irmãos do tio Cássio, vários jovens, eles saíram por São Paulo inteiro, pintando, né? No meu tempo a gente chamava pichando, agora parece que a gente não pode usar essa palavra, mas escrevendo nos muros, Jesus Cristo é a resposta.
Por todo lugar que eu ia, eu encontrava Jesus Cristo é a resposta. E daí eu acho que alguém se cansou de ver nos muros Jesus Cristo é a resposta, e alguém começou a escrever, mas qual é a pergunta? E eu creio que quando nós pensamos em inovar, Jesus Cristo era, é e continua sendo a resposta. Mas muitas vezes nós estamos tentando dar respostas para as quais responder perguntas para as quais Jesus é a resposta, mas são perguntas que estavam sendo feitas há 20, 30, 40 anos atrás. E nossa sociedade está numa mudança vertiginosa, em que para o Marrocos hoje, para o Senegal, para o Uzbequistão, Jesus Cristo continua sendo a resposta, mas em cada um desses contextos nós precisamos tentar entender para quais perguntas naquele contexto Jesus Cristo é a resposta. A base continua sendo o pecado, a base continua sendo a necessidade de perdão, a necessidade de arrependimento, mas em cada circunstância existe uma situação diferente em que nós precisamos estar atentos. Por exemplo, Rosângela e eu estávamos no deserto do Saara, estamos falando de 1990, encontramos tendas de uma família beduína no meio do deserto. E aí, claro, chegando no meio dessa família beduína, a primeira coisa que nós buscamos, e aí já imaginamos Abraão caminhando pelas terras ali da Palestina, na sua época, algo muito parecido. E daí nós perguntamos para o chefe da família, escuta, e cadê os camelos? Ele falou, não, os camelos nós trocamos por uma moto, porque fica mais fácil para ir para a cidade. 1990, e nós chegamos lá com a cabeça de que ainda são aqueles beduínos que não estão sabendo de nada. Em outra situação, as pessoas dentro do ônibus, daqui a pouco um celular começa a tocar e todo mundo começa a olhar um para o outro para saber o celular de quem está tocando, e daí um mendigo põe a mão no bolso, era o celular dele, ele saiu correndo, porque não adiantava mais pedir dinheiro ali dentro do ônibus, porque ele tinha um celular, não precisava de dinheiro. Daí ele saiu correndo do ônibus e foi lá para fora. Então nós estamos numa sociedade que muda muito rapidamente, e algumas perguntas que os marroquinos têm hoje, para os quais Jesus é a resposta, eles não tinham no nosso tempo. Eram outras perguntas. E eu creio que isso tem que ser algo que a gente precisa prestar muita atenção. Obrigado. Keith? Yeah, and I would echo what Marco said. Eu ecoaria o que o Marcos disse. When he's talking about what do we not innovate, Quando nós falamos sobre o que nós não vamos we inovar, don't change the destination of where we're going, nós não mudamos o destino de onde nós the estamos goal indo, of where we're going. o objetivo de We onde want nós to estamos advance the indo. kingdom. Nós queremos expandir We o want reino. to deepen our Nós roots. queremos aprofundar as nossas I raízes. mean, there's one thing that never changes. É algo que nunca muda. There's only two things that last forever: Tem apenas duas coisas que vão durar para sempre: people pessoas and God's word. e a palavra de Deus. You don't change God's word Você não muda a palavra de Deus for anything. para nada. There's no innovating God's word. Não tem como não. God's word is God's word. A palavra de Deus é a palavra de Deus. You Não há know, when- inovação para a palavra de Deus. When he's out in the desert Sabe quando ele está no deserto and he's like, talk to those dry bones, e ele fala com os ossos secos? he eventually says, share my words with those dry bones. Ele eventualmente diz: compartilha a minha palavra com esses ossos secos. Don't share your words, your philosophies, your desires, your thoughts. Não compartilhe as suas palavras, a sua filosofia, o seu pensamento. Share my word. Compartilhe a minha palavra. And those bones came to life. E aqueles ossos vieram à vida. No matter where you're at, Não importa no matter onde what você the está. questions are, Não importa quais as perguntas the são. word of God is sufficient. A palavra de Deus é suficiente. Don't get away from God's word. Não saia da palavra de Deus. Now you can innovate Agora você pode inovar. how you present God's word. Como você apresenta a palavra de You Deus. can have creative ways to do that. Você pode ter formas criativas de fazer isso.
But don't get away from God's word. Mas não saia da palavra de Deus. It's the only thing that changes lives. É a única coisa que muda vidas. I think the other thing when you're talking about innovation, though, Eu também acredito que é outra coisa quando nós falamos sobre inovação. you got to be careful Você precisa ter cuidado not to come to a conference like this para não somente vir a uma conferência como essa and go, man, I liked that and I liked this. e falar, nossa, eu gosto daquilo e eu gosto disso. That was innovative. Aquilo foi inovador. And just go back and try to copy it back at your E church. só voltar e tentar copiar na sua igreja. Innovation Inovação is not just copying what somebody else is doing. não é só copiar o que outra pessoa está fazendo. Innovation happens A inovação acontece when there's a problem or an issue, quando tem um problema ou uma situação, a question uma pergunta that you have to overcome que você tem que superar to be able to win again. para poder vencer novamente. What Marcos was talking about earlier O que o Marcos estava falando mais cedo was they had to figure a new way out to train missionaries. é que eles tinham que descobrir uma nova forma de treinar os missionários. Marcos, it wasn't working. Marcos, Right. não estava funcionando, certo? So you have to try to figure out a new way, not so that he gets the glory, Então você estava construindo uma nova forma não para que você tenha a glória, because he wants to win for the kingdom. mas ele quer vencer para o reino. You got to then figure out what's going to make that difference. Então você tem que entender o que vai fazer aquela diferença. Innovation comes out of spirit of humility A inovação ela vem de um espírito de humildade and a desire to advance the gospel. e um desejo de expandir o reino. I think it's important to make sure we're not innovating for the sake of just changing. Eu acredito que é importante ter certeza que nós não estamos apenas inovando para criar mudanças. And Marcus, you could maybe expand on that because what you said before I thought was so good. E Marcos, talvez você possa expandir, né? Porque o que você disse antes, eu acho que foi muito bom. It's about staying after what God wants us to stay after. É sobre permanecer e ir atrás daquilo que Deus quer que nós vamos atrás. But innovating Mas inovando, by being humble sendo gentil e humilde and figuring out e what's it going descobrindo to take to get back to winning. o que vai ser necessário para que a gente ganhe. For you to humble yourself Para você se humilhar and your family e a sua família, instead of going into the Muslim home ao invés de só entrar na casa dos and muçulmanos pulling them around the table the first night e trazê-los para a mesa na primeira noite and saying, we got something to talk e about falar, here. nós temos algo para falar aqui para vocês. That probably wouldn't have went over too good. Eles, That probably wouldn't have gone well. aquilo provavelmente não terminaria bem, But because he humbled himself mas porque ele se humilhou and saw the long-term goal, e viu o objetivo de longo termo, innovation was relationship, a inovação foi relacionamento, not proclaiming. não proclamar. Is that true? É verdade, certo isso? E principalmente nesse tipo de contexto, o relacionamento, muitas vezes nós começávamos com uma pessoa, numa loja, numa fábrica de tapetes, e à medida que o relacionamento ia se aprofundando, eles nos chamavam para suas famílias. Existe a festa do Cordeiro, onde eles comemoram o evento de que Deus providenciou o Cordeiro para que Abraão não tivesse que matar o seu filho. Nos chamavam para essa festa, passávamos o dia inteiro com eles, e isso ia criando as portas e abrindo as portas para que, pouco a pouco, nós pudéssemos apresentar o Evangelho. Então, é um processo em que você tem que estar olhando lá na frente, porque aqui no Brasil, na época que nós saímos, e hoje não é tão diferente, todo domingo o pastor fazia um apelo e tinha 15, 20, 25 pessoas que levantavam a mão e ia lá para frente. No mundo muçulmano, você naquela época passava 1 ano, 2 anos, 3 anos, depois de 3 anos você via meio convertido e depois de mais 2 anos a pessoa terminava de se converter, então passavam 5 anos até ter um convertido. Era um processo totalmente diferente e a gente querendo
escrever grandes histórias aqui de volta na nossa carta de oração para a igreja, mas não tinha como escrever grandes histórias porque nós estávamos aprendendo o idioma, nós estávamos conhecendo a cultura, nós estávamos desenvolvendo amizades e somente com o passar do tempo é que nós vimos que o processo começou a ir para frente. Muito bom. Marcos, você tem algum outro exemplo que você queira compartilhar conosco, que possa nos ajudar a entender isso? Temos poucos minutos, mas... Primeiro eu quero voltar ao como promover, não sei se inovação é a melhor palavra, mas foi muito interessante que nós tivemos que começar a trabalhar os conceitos que os missionários que estavam sendo recrutados tinham em mente. Eles tinham um conceito extremamente fixo, encaixotado, e que para conseguir convencê-los biblicamente de que esse caminho também era um caminho viável, isso foi um processo longo e bastante difícil, que tivemos que trabalhar bastante. Mas aos poucos, à medida que a agência missionária foi crescendo, nós criamos uma ONG no sul da Espanha. Através dessa ONG, que tinha o apoio do governo espanhol, nós começamos a fazer acordos de cooperação com o governo marroquino, governo senegalês, governo da Tunísia, eventualmente governo do Uzbequistão, etc., etc. E através desses acordos, dessa ONG, com os governos muçulmanos, nós começamos a recrutar cristãos da América Latina, médicos, enfermeiros, professores de educação física, professores de espanhol, e nós conseguimos assinar um acordo de cooperação com uma universidade no Uzbequistão, pelo fato de que tinha sido parte da União Soviética, o Uzbequistão, e tinha tido muita influência de Cuba. Havia muito interesse nas universidades de terem professores de espanhol. Então, nós começamos a trazer pessoas de outras partes da América Latina, professores de espanhol, que tinham o objetivo de levar Cristo para os muçulmanos, que trabalhavam dentro das universidades, em outras situações, em outros países. Nós começamos projetos. Havia, por exemplo, no interior do Marrocos, muitas crianças morrendo por conta da água que era contaminada. Começamos a cavar poços, a instalar bombas, e à medida que o índice de mortalidade infantil foi diminuindo, os muçulmanos começavam a perguntar: por que você, sendo cristão, saiu do seu país para vir fazer isso para a gente, sendo que os nossos irmãos muçulmanos não estão fazendo isso? Então, à medida que Deus vai abrindo as portas, com um pouco de coragem, que muitas vezes é necessário, nós começamos aos poucos, e principalmente no treinamento de novos missionários, a ver o Senhor fazendo diferentes movimentos. Pessoas começaram a se converter, pequenos grupos começaram a se formar, mas é um processo longo e penoso, muitas vezes. Muito interessante. Obrigado, Marcos e Keith. Nós estamos chegando no final aqui. Eu me lembro, só enquanto vocês compartilhavam, nessa ideia de que a inovação, ela deve acontecer, ela é necessária em muitos contextos, sempre que nós nos deparamos com uma situação em que ou um desafio novo, ou algo que precisamos superar para que a mensagem alcance o seu propósito, para que a missão seja cumprida. Então, nós somos forçados a pensar de novas formas, novas maneiras para superar essas barreiras. Mas eu me lembro que eu fui pregar uma vez em uma igreja e chegou o momento da Santa Ceia e eles distribuíram os elementos da ceia. Essa igreja distribuiu batata, chips,
e Coca-Cola para o pessoal. Então era chips, né, de batata e Coca-Cola como os elementos da ceia. Agora, foi aqui em São Paulo, entendeu? Não tinha falta de suco de uva ou vinho ou qualquer coisa assim para substituir por Coca-Cola, ou não tinha falta de pão para substituir por qualquer outro elemento. E eu fiquei pensando assim, qual é a razão de você trocar os elementos da ceia por outros, num contexto onde você não tem necessidade, né? Então, era somente a inovação pela inovação, é somente para fazer alguma coisa diferente, para dizer assim, nós estamos fazendo uma coisa nova, que ninguém está fazendo, mas sem sentido. Então, a inovação, a gente tem que tomar muito cuidado, ela é necessária em muitos contextos, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não inovar apenas por inovar, para não fazer o diferente apenas para fazer o diferente. Isso... I think one thing that I would say about that Uma coisa que eu diria sobre isso, is, are you innovating to get more followers você está trazendo inovação para ganhar mais seguidores on your social media? nas suas mídias sociais, Or are you innovating to get more followers of Jesus? ou você está inovando para ter mais seguidores para Jesus? Excelente pergunta. A motivação por trás da inovação. Bom, nosso tempo terminou aqui. Eu agradeço mais uma vez a vocês. E essa é uma boa conversa. E eu espero que vocês que estiveram acompanhando a gente aqui possam levar com vocês o princípio da inovação, mas principalmente as perguntas por trás do porquê fazemos, qual o motivo de fazermos o que fazemos. E, acima de tudo, que nós possamos sempre pensar que nós servimos a um Deus que tem uma mensagem universal para todas as pessoas. A mensagem é a mesma, ela não muda, as formas e os meios às vezes precisam mudar para que as pessoas ouçam essa mensagem. Amém? É isso. Deus abençoe, muito obrigado.